Fala aí pessoal, bora aprender mais um pouquinho de engenharia. Aqui quem fala é o Juan, vamos começar. Hoje vamos aprender o cálculo de reações de apoio em estruturas planas, dessa vez uma estrutura com uma rótula. A estrutura que vamos analisar é essa estrutura aqui, onde no ponto B nós estamos inserindo uma rótula e a partir disso a gente vai estudar o que essa rótula faz na estrutura. Para a gente começar a definir nosso plano de voo, vamos definir os tipos de apoio que estão na estrutura. Temos no apoio A, temos no ponto A um apoio de terceiro gênero, que é um apoio que impede o movimento em duas direções, ou seja, tanto em X quanto em Y, e impede também a rotação em torno do ponto A. Já no ponto C, temos um apoio de primeiro gênero, que é um apoio que impede o movimento em apenas uma direção, nesse caso, na direção Y. Assim, uma vez que a gente conseguiu identificar os apoios que estão na estrutura, nós conseguimos identificar as incógnitas do nosso exemplo. Um apoio de terceiro gênero, temos 3 incógnitas. Um apoio de primeiro gênero, temos uma incógnita. Assim, o nosso esquema como um todo, temos 4 incógnitas. Como nós sabemos, para a gente poder calcular as nossas reações de apoio, nós vamos utilizar as equações do equilíbrio. E nós sabemos que elas são 3. No entanto, nós temos 4 incógnitas, como podemos identificar aqui nessa figura. Já que temos 3 equações de equilíbrio e temos 4 incógnitas, a gente não vai conseguir resolver esse problema. Então, a gente precisaria de uma equação a mais. E aí que entra a rótula. Quando temos uma estrutura que tem uma rótula, nós ganhamos uma equação a mais para solucionar as nossas incógnitas. E essa equação a mais é essa equação aqui, que o somatório de momentos no ponto onde a rótula está inserida é igual a zero. Isso porque a rótula é como se ela separasse essa estrutura nesse ponto aqui. Então, é como se essa parte da estrutura à direita estivesse apoiada nessa parte à esquerda. Então, o somatório de momentos nesse ponto é igual a zero e nós sabemos disso. E aí a gente ganha uma equação a mais. Agora nós temos 4 equações e temos 4 incógnitas. Já que agora nós temos 4 equações e 4 incógnitas, a gente consegue resolver o problema. Vamos começar já pela primeira equação e vamos utilizar o somatório de momentos na rótula, igual a zero. E aí a rótula ela divide a estrutura em duas. Então, ela divide a estrutura à direita e à esquerda da rótula. A gente vai analisar a estrutura à direita da rótula, que é justamente essa que eu marquei aqui, e à direita da rótula temos apenas uma incógnita, que é o VB. Então, nesse caso, é como se essa parte aqui se tornasse uma estrutura só. E aí, vamos encontrar esse VB. Fazendo o somatório de momento em relação à rótula, analisando a direita, vamos ter um momento devido a essa força de 30 kN, nesse sentido, então positivo, e temos um momento devido ao VB nesse sentido, negativo, já que nós vamos adotar o momento no sentido horário como sendo o momento positivo. Devido a essa força de 30 kN, o momento é a distância entre a rótula e a força, que é 1 metro, vezes a força, que é 30 kN. Então, vai ser 30 vezes 1. No sentido horário, então positivo. Já o momento devido à força VB é o VB vezes a distância da rótula até o VB, que são 3 metros. Como é no sentido anti-horário, é negativo. Como não tem mais nenhuma força para gerar um momento, a gente iguala a zero. E aí o VB, encontramos o valor de VB igual a 10 kN, um valor positivo. Isso quer dizer que a gente arbitrou o VB no sentido positivo de Y e a gente arbitrou corretamente. Partindo para o próximo passo, vamos analisar agora a equação no sentido de Y. Somatório de forças ao longo do eixo Y igual a zero. Vamos adotar como positivo o eixo no sentido positivo de Y apontando para cima. E aí vamos contabilizar todas as forças que estão no sentido de Y. Vamos ter o VA apontando para cima, então ele entra como positivo. Vamos ter o VB apontando para cima, ele entra como positivo, VB é igual a 10, a gente acabou de calcular. Vamos ter a resultante dessa força distribuída de 5 kN, que está aplicada ao longo de uma distância de 4 metros, que é igual a 5 vezes 4. A gente encontrar essa resultante dessa força é multiplicar a intensidade da carga pela distância onde ela está aplicada. Então, 5 vezes 4, vamos ter aqui
apontando para baixo, então entra com sinal negativo. E vamos ter essa força de 30 kN apontando para baixo também, entra com sinal negativo. Como não tem mais nenhuma força no sentido de y, a gente iguala a zero. Daí, a gente encontra o valor de VA igual a 40 kN positivo. Então, a gente arbitrou VA apontando para cima e ele está correto. Agora, vamos fazer o somatório de momento em relação a um ponto qualquer da estrutura. Vamos adotar o sentido positivo do momento no sentido horário. E o ponto qualquer que a gente vai adotar, uma regrinha básica, é sempre adotar o ponto que passa o maior número de incógnitas. Nesse caso, o ponto A. Então, vamos fazer o somatório de momento em relação ao ponto A. Para isso, vamos considerar o momento devido a essa força distribuída de 5 kN, essa força de 30 kN e o VB. Primeiro, vamos ter que transformar essa carga distribuída em uma carga concentrada, que é o que está aqui. Para transformar essa carga distribuída de 5 kN aplicado nessa distância de 4 metros, vamos multiplicar a intensidade da carga, que é 5 vezes a distância, que é 4 metros. E aí vai dar 20 kN. E essa carga concentrada ela vai estar aplicada na metade de 4 metros, que é 2 metros. Daí, em função dessa força, o momento em relação a esse ponto vai ser nesse sentido, vai ser no sentido horário, então vai ser positivo. Essa força vai gerar um momento nesse sentido, também positivo, e VB vai gerar um momento nesse sentido, negativo. Então, contabilizando os nossos momentos, vamos ter um momento concentrado em MA aqui no ponto A, ele está no sentido anti-horário, então ele entra com sinal negativo. Essa carga de 20 kN está no sentido positivo, o momento, então vai ser 20 vezes 2, que é a metade de 4. A força de 30 kN, ela está a uma distância de 5 metros do ponto A, e ela está no sentido, vai gerar um momento no sentido positivo, então vai ser 30 vezes 5, entra com o sinal de mais aqui. E o VB, como o momento está no sentido anti-horário, ele entra com o sinal negativo, e vai ser o VB, que a gente acabou de calcular agora atrás, que o valor dele é 10, vezes a distância de A até B, que são 7 metros. E aí não tem mais momentos, então a gente iguala a zero. E daí, resolvendo essa igualdade aqui e encontrando o valor de MA, nós encontramos MA igual a 120 kN/m positivo. Então, isso quer dizer que a gente adotou o MA no sentido anti-horário e a gente acertou quando a gente adotou esse sentido para o momento MA. E por fim, agora vamos fazer o somatório de momento em relação ao eixo X e igual a zero. Como só temos uma força, que é o HA, a gente já conclui que o HA é igual a zero. E aí a gente finaliza o nosso exercício encontrando o valor de cada uma dessas incógnitas que são as reações do nosso problema.